Se você quer começar no mundo de fones TWS, tem aqui uma ótima construção, uma marca confiável, recursos tão interessantes pagando tão pouco. E esta vez vou vos apresentar aqui o Lenovo LivePod GLP12, que digamos me surpreendeu bastante. Tem aqui pontos negativos que eu quero ressaltar neste vídeo, mas será que com tudo isso vale a pena? É isso que nós vamos falar aqui no vídeo. Saudações, bem-vindos ao canal moçambicano Moza Simples. O Lenovo LivePod GLP12, sinceramente falando aqui, me surpreendeu sim. Tem alguns pontos negativos que eu não gostei e o que mais me decepcionou neste fone de ouvido é que é o seu tamanho, sim. Digamos, acredito que é um bocado grande, ligeiramente grande mesmo. Eu arrisco-me a dizer que de todos os fones de ouvido da Lenovo, esses aqui que são mais grandes, sim. Mas temos aqui uma ergonomia fantástica que consegue se encaixar bem aí em ouvidos. Para quem for a comprar aí pode se decepcionar um bocado pelo seu tamanho. Mas as borrachinhas aqui, elas encaixam perfeitamente, vai ajustando aí até acertar o seu ouvido, que sinceramente vai ficar show de bola, sim. Mas a coisa que vai lhe agradar e que é um ponto positivo é o seu preço. Na via das dúvidas, vou deixar o link de compra aí na descrição. Vejam o preço atualizado neste exato momento. Se comprar um deles, vai ajudar o canal a trazer reviews como este. O link é de afiliado, se for a comprar pelo meu link não vai pagar mais, mas simplesmente vai ajudar o canal a trazer reviews como este. Vamos aqui falar taxativamente de tudo desse fone de ouvido, iniciando aqui com o seu design e acabamento. Digamos, temos aqui uma caixa bastante peculiar, sim. Acredito que é a característica deste modelo específico aqui. Temos aqui espécie de listra que envolve toda a lateral da caixa, sim. Aqui já temos o seu LED indicativo, que digamos é uma coisa que quando está 100% os fones de ouvido, ele desliga. Quando for a carregar, simplesmente nós podemos abrir para vermos aqui a carga dos cases. Se nós formos a fechar, vamos encontrar aqui a carga e a carregar o left e right. Na parte de baixo teremos aqui a sua marca Lenovo, algumas especificações e certificações. Neste lado aqui na parte de trás do fone de ouvido, vamos encontrar aqui a sua entrada USB tipo C. Isso aqui é ponto interessante, mostra que esse fone aqui é moderno. Na parte de cima também vamos encontrar aqui a sua marca, já vos disse aqui, e se nós formos abrir aqui, simplesmente ele vai abrir. A coisa que vai lhe agradar é o modo de pareamento, sim. Não precisa aqui tirar os fones de ouvido, deixar aí, não. Simplesmente vai ter que abrir esta case e vai começar aqui a pesquisar. Se estiver aqui conectado, ele automaticamente vai reconhecer e vai conectar. Mas se for pela primeira vez, aí, então é só abrir esta case e procurar aqui os fones de ouvido, que assim sendo vai conectar, e isto aqui nos dá uma facilidade e tanto, sim. Temos aqui a designação left right, sim, isso aqui é ponto interessante. Os encaixes são magnéticos, nós podemos encostar aqui e simplesmente chacoalharmos, que não vai cair. Vamos aqui ter os fones propriamente ditos, sem nenhuma rebarba de acabamento, com designação left right, isso aqui é ponto interessante. Temos aqui os seus conectores para carregamento que estão dentro daqui da sua case, e temos aqui uma área sensível ao touch. Os tipos de comandos que temos aqui vou lhes mostrar aqui neste vídeo e vai gostar realmente. Então é só continuar a ver para simplesmente ver todos esses aspectos. E vou aproveitar nesse exato momento para lhe convidar a clicar no botão de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho de notificações. Só assim vai receber vídeos em primeira mão e vai gostar da comunidade. No que diz respeito ao som, digamos que é um dos melhores sons aqui a pagar por este preço que custa o Lenovo LivePod GLP12. Sim. Tem um bom som, um som alto, diga-se de passagem, com graves evidenciados, agudos presentes e médios. Então, tem aqui as faixas bem definidas em cada música, isto aqui é um ponto acertado. Lembrem-se, não é um especialista em som que está aqui a fazer esse teste, porém um entusiasta e quem gosta mesmo de fones TWS. Então, estes aqui me agradaram nesse aspecto de som e eu tenho certeza que se não for muito exigente vai lhe agradar também. Estoura um bocado sim, principalmente se for aumentar o volume até ao máximo. Então, a minha recomendação é escutar aí até no máximo 80% do seu volume, que vai ter aqui um bom som. Então, é basicamente isto. Mas também, a escutar aqui as suas músicas tem um ótimo conforto, sim, apesar de serem grandes. Se gosta de fones de ouvido intra-auriculares, este aqui pode até ser indicados. Mas se não gosta, já tem também este ponto negativo aqui de serem um bocado grandes, sim. Eu sim achei eles um bocado grande, mas é só a parte exterior.
a parte interior aqui é bem fina e pode se adaptar a qualquer ouvido sem problemas. Se é que o vídeo está bem informativo e está a gostar do conteúdo, vai logo deixando um like para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e partilhar para mais pessoas. A sua bateria é a coisa que vai agradar também. Teremos aqui 300 mAh aqui na sua case, isto aqui é ponto acertado sim, e teremos 40 mAh a cada fone de ouvido. Então, em média vai dar aí por volta de 4 cargas completas de 0 a 100 e isto aqui é um ponto acertado. Realmente aí vai gostar do tipo de bateria. Eu consigo aqui escutar por volta de 3 horas e meia a 4, se estivermos aqui a alternar o volume de 60% a 80%. E nas chamadas aqui dura por volta de 3 horas e meia. Isto aqui é ponto acertado. Falando nas suas chamadas aqui, digamos que vai escutar em boas condições. Sim. Então, se for a usar em chamadas não vai ter nenhum problema, principalmente em ambientes fechados. Vai escutar e vai transmitir aqui o áudio perfeitamente. Tem aqui comandos interessantes nesses fones de ouvido, sim. Se nós formos a clicar em qualquer fone de ouvido aqui uma vez, ele simplesmente vai pausar a música, outra vez ele vai aqui avançar as músicas. Se nós formos aqui a receber as chamadas, uma vez ele vai atender as chamadas e pressionando continuamente aqui, ele vai cortar a chamada, sim. 2 toques no lado direito do fone de ouvido, ele aumenta o volume e 2 toques no lado esquerdo do fone de ouvido, ele retrocede o volume. Sim, vamos aqui marcar 3 vezes, ele simplesmente vai saltar a faixa, sim. 3 vezes no outro fone de ouvido aqui, que é o esquerdo, ele vai recuar aqui a faixa. Então, são esses comandos que temos aqui nos fones de ouvido. Digamos que são comandos básicos, não tem aqui grande coisa, mas a coisa que vai lhe agradar realmente aqui é o seu volume, sim. Vai aumentar e diminuir o volume aqui com esses fones de ouvido. Isto aqui é o ponto acertado. Com Bluetooth na versão 5.0, isto aqui permite ter aqui uma boa estabilização, sim, e autoconexão. Uma vez conectados aqui, eles não vão desconectar. Isto aqui é muito bom. Se estiver cansado aqui, é só levar, colocar na sua case. Logo que abrir aqui, ele vai reconhecer aqui o seu Bluetooth, vai conectar automaticamente e com isto aqui terá uma redução de tempo aqui na conexão. Ponto acertado. Realmente o 5.0 aqui, a versão do Bluetooth, faz com que esses fones de ouvido aqui sejam bem interessantes, sim. O que você quer saber desses fones de ouvido? Vai logo deixando aí nos comentários para realmente interagirmos aqui na comunidade. Quais são os seus diferenciais? Os seus diferenciais aqui é o seu preço e a qualidade de som, sim. Os pontos negativos aqui é simplesmente aqui eu achar que são um bocado grandes aqui na parte exterior. Isto aqui pode não agradar muita gente. Este aspecto me desagradou um bocado. Temos aqui comandos touches, também outro acerto. E temos aqui uma excelente construção, principalmente se formos a olhar aqui o seu preço. Foi este vídeo que eu queria lhe mostrar, mas não saia antes, porque eu vou deixar 2 vídeos aqui para maratonar no canal. Valeu, te espero por lá.